O nome dessa análise já chega com tudo, né? A estratégia proibida da dívida. E o que a gente vai ver aqui, olha, desafia basicamente tudo que a gente aprendeu sobre finanças a vida inteira. Pois é, a provocação já começa assim sem rodeios. A ideia principal aqui vai na contramão de todos aqueles conselhos que a gente ouve desde criança. É um jeito de olhar para a dívida que soa quase como um ato de rebeldia financeira, sabe? E para a gente entender essa lógica toda, o caminho está bem traçado. Vamos começar pela raiz psicológica do problema, depois encarar uma verdade meio dura, aí a gente entra numa estratégia de emergência para depois focar em como construir a liberdade de verdade e fechar com um plano prático. Nossa primeira parada, a tal da armadilha da vaidade. É aqui que a gente vai fundo para entender de onde, afinal, nascem a maioria das dívidas que sufocam tanta gente. E olha, a resposta talvez não seja a que se imagina. A pergunta que não quer calar é essa. Antes de pensar em planilha, em juros, em números, é preciso olhar para dentro. Se uma dívida não veio de uma emergência real, de uma necessidade básica, então, da onde ela surgiu? Qual é a fonte disso? E aqui está o diagnóstico que a fonte apresenta. A grande maioria das dívidas de consumo vem de uma questão psicológica, que é a vaidade. É aquele ato de comprar não porque se precisa de algo, mas pelo desejo de ser validado, de receber o aplauso dos outros. Sabe, o celular novo todo ano, o carro que se troca sem precisar, são todos sintomas dessa busca por reconhecimento. Esse slide aqui resume a coisa toda de um jeito brilhante. De um lado, comprar por utilidade, que é uma decisão racional. Do outro, comprar por aparência, que é descrito de uma forma bem dura, suicídio financeiro. É basicamente trocar a liberdade do futuro por uma validação que dura um instante. Ok, vamos agora para a segunda parte, a pílula da realidade. Depois que se entende a armadilha, é preciso de um antídoto, né? Uma verdade que, vamos ser sinceros, é difícil de engolir, mas que tem o poder de libertar dessa pressão social toda. E essa verdade é um conceito até que bem simples, mas que tem um poder gigantesco de transformar as decisões financeiras de qualquer um. Tá aí a pílula da realidade, bem na nossa cara. O nosso ego adora nos convencer de que somos o centro do universo, que todo mundo está reparando no que a gente faz ou tem. Mas a verdade, segundo a fonte, é que tá todo mundo ocupado demais com a própria vida. Aquele carro novo, aquela roupa de marca, na real, ninguém se importa tanto quanto se imagina. Essa metáfora é muito boa. Gastar dinheiro para impressionar os outros, exatamente isso. Atuar num palco onde a plateia está de costas, mexendo no celular. É um esforço que não leva a lugar nenhum e que só prejudica quem está no palco. Certo. Agora a gente entra na parte mais polêmica, talvez. A estratégia de sobrevivência. O que fazer quando a dívida já virou aquela bola de neve que parece impossível de parar? A abordagem aqui é radical. É quase uma quimioterapia financeira. Bom, e o plano de emergência é esse, em 4 passos. Primeiro, suspender o pagamento daquelas dívidas com juros absurdos, tipo cartão e cheque especial. É para estancar a sangria. Segundo, foco total em fazer mais dinheiro. Terceiro, juntar esse capital novo, porque ele vai ser o seu poder. E por último, usar essa grana para negociar quitação das dívidas à vista, buscando descontos gigantescos. O mais interessante aqui é como o jogo vira. Olha só, pagando o mínimo, a pessoa fica completamente vulnerável e o banco está no lucro certo. Agora, quando se para de pagar para juntar dinheiro, a pessoa ganha poder de negociação e o banco passa a ter o risco de levar prejuízo. É isso que força uma negociação de verdade. E aqui vem um alerta importantíssimo. Isso não é um incentivo para o calote, gente. É uma estratégia de emergência, uma medida de UTI para sobreviver a uma crise financeira grave, sabendo que vai ter consequência para o nome. O objetivo é se reerguer, mas a partir de uma posição de força, e não viver para sempre como devedor. Beleza, superada a crise, o foco muda completamente. Agora a gente vai ver como construir a liberdade, dando um propósito novo para o dinheiro que antes ia todo embora em juros. Tudo começa com coisas pequenas. Pensa só no custo de um almoço na rua. R$30. Parece pouco, né? Mas o efeito disso ao longo do tempo é inacreditável. Ao levar a marmita de casa, por exemplo, aqueles R$30 por dia viram R$600 no fim de um mês de trabalho. É uma grana que, para muita gente, simplesmente some no dia a dia sem que se perceba. E é aqui que a mágica acontece. Investindo essa economia todo mês, em apenas 5 aninhos, com a força dos juros compostos, esse valor pode passar fácil dos R$40 mil. Tudo isso vindo da decisão de levar o almoço de casa. É impressionante. Essa frase explica uma virada de chave na nossa cabeça.
Gastar no crédito não dói na hora. Agora, gastar um dinheiro que foi suado, que foi guardado com esforço, isso dá uma pontada. E essa dor, como diz a fonte, é um escudo, uma proteção contra gastos por impulso. Para a gente fechar, vamos juntar tudo num plano de ação bem claro, com opções diferentes dependendo da situação financeira de cada um. Então a gente tem 2 roteiros aqui. Para quem está atolado em dívida, o caminho é a estratégia de emergência que a gente viu, sem tirar nem pôr. Agora, para quem não está endividado, mas sente que patina, que não sai do lugar, o plano é outro. É passar um pente fino nos gastos, cortar o que não é essencial, investir o que sobrar e, talvez o mais difícil, parar de se comparar com os outros. No final das contas, a mensagem principal é essa. A busca não é por coisas, por símbolos de status, que muitas vezes só trazem mais conta e mais estresse. O verdadeiro objetivo, o prêmio final de toda essa jornada, é a paz. A tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro sem preocupação. E a gente termina com essa pergunta para ficar ecoando. A escolha é essa: o orgulho de manter uma aparência hoje ou a construção de uma glória, de uma liberdade de verdade amanhã? É uma troca que define uma vida inteira.